Fala galerinha, tudo bem? Hoje mais uma aula pra gente dentro do tema ecologia, falar um pouquinho sobre dinâmica das populações. Então, nós vimos que os ecossistemas são as relações entre fatores bióticos, abióticos, e nós sabemos que população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, como que essas populações elas crescem, como que essas populações se desenvolvem? Então, primeiro a gente vai falar de densidade populacional, o número de indivíduos daquela espécie por área, por local. Então, alguns fatores que influenciam a quantidade desses indivíduos nessa área. Natalidade, quantos indivíduos nascem nessa população? Mortalidade, quantos indivíduos morrem nessa população? Então, natalidade me dá um saldo positivo de pessoas, da população, e mortalidade um saldo negativo. Emigração, quantos indivíduos dessa população saem desta área, saem deste lugar? E imigração, quantos indivíduos vêm para esse lugar? Então, densidade populacional, número de indivíduos dividido pela área ou volume, então a densidade populacional é dada por quantos indivíduos nessa área. Se eu tenho a natalidade e a imigração, essas taxas maiores que mortalidade e emigração, eu digo que essa população está aumentando. Se eu tenho essas taxas iguais, eu estou com a minha população estabilizada, estável. E quando as taxas de mortalidade e emigração são maiores que natalidade e imigração, eu estou diminuindo esta população. Potencial biótico é a capacidade de crescimento da população sem fatores de resistência. Então, digamos que aquela população ela tenha abrigo, alimentação, parceiros disponíveis, eu vou ter essa quantidade de indivíduos aumentando. Então, eu não vou ter nada que estabilize, vai estar sempre aumentando o número desses indivíduos. Porém, nem tudo é assim. Eu tenho a capacidade de suporte, o quanto aquele ecossistema suporta de indivíduos daquela população. É o máximo de indivíduos que eu consigo ter daquela espécie naquele lugar. Isso chama crescimento logístico, é o crescimento real de uma população até ela atingir a capacidade de suporte, que é o máximo de indivíduos que os recursos daquele ambiente suportam. Então, eu tenho de início um crescimento mais lento, depois eu vou ter um crescimento rápido dessa população até a sua estabilização. E, por fim, a resistência do meio, que são os fatores ambientais que limitam o crescimento daquela população. Então, a presença de predadores, parasitas, competidores, o limite de recursos. Então, a curva 1 aqui representa o crescimento populacional. A curva 2 representa o crescimento logístico, o crescimento real. E aqui em cinza são os fatores que vão regular e estabilizar este meio para que aquele número de indivíduos fique sempre mais ou menos o mesmo. Pessoal, é isso que tinha para falar sobre densidade populacional. Então, quantos indivíduos eu tenho daquela espécie numa determinada área. Hoje foi bem rapidinho, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e um beijo virtual.